Vamos começar eu digo sempre que é um mini curso da prerrogativa, porque é tão extensivo e a gente não vai ter o tempo inteiro, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando sobre a prerrogativa. Eu vou passar a palavra para o amigo, começa com você? O doutor Paulo Grossi. Tá? Espero que vocês fiquem à vontade. No final, nós vamos abrir um leque para perguntas, para tirar algumas dúvidas, que eu sei que alguns colegas nossos com certeza têm, eu também tenho, eu não sei tudo de prerrogativa, né? Ninguém sabe tudo de prerrogativa. Então, eles estão aqui para poder esclarecer algumas dúvidas que possamos ter no nosso dia a dia. Que eu tenho certeza que, por mais que todos militam todos os dias, passo a passo, no fórum, sempre há uma dúvida, um questionamento sobre mandado de pagamento, principalmente juiz que não quer nos receber, audiências atrasadas, e principalmente, até conversei com eles sobre que está havendo mudanças assentadas no sistema. Né? Isso vem me causando muito desespero, porque eu achava que era só uma coisa, umazinha, e de um tempo para cá eu estou percebendo que isso está acontecendo constantemente. Né? Então, eles vão tirar algumas dúvidas nossas e demais, meus amigos, colegas, caros colegas, sinta-se à vontade. E vou dar início aqui ao nosso mini curso da prerrogativa. Primeiramente, queria agradecer ao presidente por nos estar recebendo, o presidente Enzo, a presidente Arruda também, que muito gentilmente nos recebe aqui nessa noite. Pedir desculpas aí eu acho que estava marcado às 18 horas, mas a gente acabou esperando um pouquinho até para algumas pessoas chegarem. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre prerrogativa, como a presidente Arruda acabou de falar. A gente chama de curso, mas na realidade é mais um bate-papo, né? Porque todos nós somos advogados, todos nós aprendemos isso na academia, a gente chamava de deontologia, mas a gente estudava isso mais até para passar na prova da ordem, pelo menos comigo foi assim. E dada a necessidade do exacerbamento, digamos assim, da violação de prerrogativas reiterada que vem acontecendo nos dias de hoje, aliás, não nos dias de hoje, sempre aconteceu, mas a gente tem percebido isso nos últimos anos de forma mais assintosa. Foi criado esse curso, né, essa cartilha que a gente entregou nas mãos dos senhores aí, por gentileza, quem não tem a cartilha, levanta a mão, que a gente tem algumas aqui, muitas. Tem uma senhora ali, colega, que está sem uma cartilha. Tiago, se puder entregar para ela ali. Tem. Tá. Então, foi criado esse curso, a ideia do nosso presidente Luciano Bandeira. Diga-se de passagem, como eu falei de início, a prerrogativa, a valorização da questão da prerrogativa do advogado veio em efeito cascata do presidente Lamáquia, vocês devem estar acompanhando, que o presidente nosso, Felipe Santa Cruz, abraçou essa ideia, e o presidente nosso de prerrogativas, Luciano Bandeira, por conseguinte também, e a gente tem feito isso de forma muito acirrada lá no Rio de Janeiro. A nossa luta é incansável, acredito que a luta da presidente Arruda, como ela falou um pouquinho aí, ao final a gente vai querer escutar um pouquinho mais de vocês, da realidade, de como é a questão, a realidade de vocês aí. A gente tem muitas questões lá no Rio, que a gente vai passar alguns exemplos para vocês, e ao final a gente vai abrir para perguntas e para que vocês passem para a gente também a experiência que vocês têm sobre aqui especificamente em São Gonçalo e em outras comarcas também, porque a luta é grande. O que a gente sempre fala de início, gente, primeiro com relação, finalizando aqui a questão da prerrogativa, eu dou essa breve abertura, antes de começar na parte técnica aqui do curso, para que a grande finalidade desse curso, quer dizer, esse curso é uma das ferramentas que estão sendo utilizadas pela seccional para que a gente passe adiante essa cultura de prerrogativa. Né? A ideia é que saiam daqui vocês, colegas, e
passem para outros colegas e que isso reverbere para frente para outros colegas e outros colegas e outros colegas. Isso nunca houve, tá? Prerrogativas, eu vou puxar aqui um pouco a sardinha para o nosso lado, aqui minha e do Tiago e da presidente Arruda também. Sem sombra de dúvidas, assim, é a comissão mais importante da OAB, porque ela, eu explico, né? Ela é como se fosse, guardadas as proporções, digamos que temos o direito material e o direito processual. De nada adianta a gente ter, eu sempre falo isso, a gente tem um parecer maravilhoso. Imagine que Pontes de Miranda ressuscitasse, fizesse um parecer maravilhoso a respeito de direitos humanos. Mas a gente não consegue, com esse parecer, ter acesso ao juiz, a gente não consegue despachar com esse juiz, a gente não consegue ter vista aos autos, a gente tem o nosso direito material violado o tempo todo, a gente tem o nosso direito instrumental, né, que eu digo assim. A prerrogativa, intrinsecamente falando, ela nada mais é do que a garantia do livre exercício da advocacia. Ou seja, a gente está o tempo inteiro focado nisso. Está atrapalhando o exercício da advocacia, levanta as anteninhas aqui nossas de delegados de prerrogativas do presidente Luciano Bandeira lá no Rio. Opa, o que está acontecendo? A gente não pode transigir com isso. Essa é a ordem que vem de cima, né? A OAB Rio de Janeiro, ela não tem um ânimo, digamos assim, beligerante, vamos sair botando o pé na porta dos magistrados, defensores e pessoas do funcionalismo público. Não é essa a ideia, mas a gente não vai transigir com falta de atenção para com essa lei, esse nosso estatuto, que é o direito do advogado. E para finalizar essa parte introdutória é o seguinte, que a gente tem que ter em mente, eu sempre passo isso com muita força, muita energia para vocês. A prerrogativa do advogado, a gente tem que internalizar isso. Ela é importante, a comissão mais importante, ela é importante, não somente porque a Lei 8.906, o nosso estatuto, é o direito do advogado. Sim, é o direito do advogado. Só que ela é, por trás, o direito da sociedade. Nós somos o escudo da sociedade. Eu estou ali litigando, eu estou ali em nome de um representado, que é um ente da sociedade, que é uma pessoa que me contratou para que eu cuidasse do direito dela, seja o direito de liberdade, direito financeiro, enfim, seja ele qual área for, trabalhista. Então, eu sou representante daquele ente da sociedade. Então, essa é a importância, a gente tem que internalizar isso. Tá? Ainda, falando da questão, ainda na parte introdutória, tudo decorre, gente, agora já entrando, passada essa parte introdutória aqui, algumas coisas eu vou ler para vocês na cartilha, mas não vou ler tudo, porque senão não adianta, vocês têm a cartilha, vocês podem ler em casa, mas eu vou pontuar para vocês as questões mais importantes que tem aqui. Como eu falei no início, prerrogativa, seria fácil a gente chegar aqui e entregar a cartilha, mas a partir de que momento essa prerrogativa é violada? Essa é a questão mais importante. Existem pontos nodais aí. Não, isso aqui é a prerrogativa, mas a partir daqui, aí sim, começa a violar minha prerrogativa. É isso que a gente vai tentar pincelar para vocês, e eu vou puxar aqui palavras-chave que ajudam a gente a memorizar isso. Eu vou também trazer alguns exemplos, tá, assim, digamos assim, exemplos fortes que eu vivenciei, que nós vivenciamos lá na Comissão de Prerrogativas, que ajuda a gente a não esquecer, tá? Que isso me marcou também, certamente vai marcar vocês, alguns exemplos com relação a cada prerrogativa dessa. Tá? Antes, falando aqui um pouquinho do curso em si, como eu falei, essa ideia do presidente Luciano Bandeira, o curso foi montado da seguinte maneira. Vocês têm uma cartilha aí, como o presidente falou, com 10 prerrogativas. Tá? Foi feita uma pesquisa no ano passado das mais violadas. Tá? A gente tem as mais violadas lá no Rio, a gente tem uma estatística com relação a isso, e a gente montou essa cartilha dessa forma. Tá? A edição anterior, como o presidente falou, tinham 8 tópicos. Nós incluímos mais 2 tópicos, que são os tópicos inerentes às questões da mulher e a questão da mediação. Então, vocês podem ver na cartilha que está na mão de vocês, são 10 tópicos que a gente vai conversar com vocês aqui. Tá? Eu vou falar especificamente da parte geral, que a gente chamou assim de parte geral, que no item 1, que é o tratamento ao advogado, se vocês quiserem dar uma olhada aí na página 21, tá? Depois eu vou passar só para vocês se situarem, vou passar para a página 27, que é a inviolabilidade da palavra, ainda consideramos isso a parte geral, digamos assim. Aí depois, na página 20 na página 31,
que a prisão e busca e apreensão, o doutor Tiago Camel, meu colega aqui advogado, vai entrar na especificidade criminal, ele vai falar da parte criminal, né? Eu vou falar da parte geral, ele vai falar da parte criminal, a parte inerente a questões das mulheres, como eu falei, e a parte de mediação. Tá? Aí eu vou pular a parte dele, eu vou falar de honorários advocatícios, que é um tema interessante, que está na página 37. Depois eu vou para despacho com o magistrado, que é o item 5, que está na página 43, que é um tema aqui muito forte, recorrente aqui, pelo menos lá no Rio, não sei como é que é a realidade de vocês aqui. E vou finalizar minha parte com vista aos autos, que está na página 49. Então, nós dividimos dessa forma essa apresentação para vocês aqui. Sem mais delongas, mas eu precisava fazer essa apresentação aqui para vocês internalizarem essa questão aí da prerrogativa, da importância da prerrogativa, que a gente fala isso e essa luta vai continuar no que vem também, e a gente não vai mais transigir com isso. Eu vou contar aqui para vocês alguns absurdos, vocês vão também passar para a gente algumas situações que a gente está de portas abertas lá, juntamente aqui em parceria com a presidente Arruda, para que a gente possa atuar aí uma eventual violação de prerrogativa. Mas entrando aqui, gente, na questão do curso, a página 31, na página 21, desculpe, que é o primeiro item, tratamento ao advogado, ele está no primeiro, aí vocês já podem ir acompanhando através da cartilha, o que não tiver na cartilha eu vou pontuando para vocês. Vocês já podem, eu já adianto a vocês que ele foi colocado como número 1, porque tratamento ao advogado a gente considera o item principal da relação entre nós advogados para com os magistrados, enfim, a gente vai falar mais de magistrado aqui, que é a maior parte da nossa litigância acaba sendo com o magistrado, mas a violação de prerrogativa acontece com o delegado, acontece com o procurador, com o promotor de justiça, com o desembargador, com o ministro e assim por diante, em órgãos públicos, autarquias, e a gente não transige com isso. Tudo decorre, gente, aí não está na cartilha, tá? Do artigo 133 da Constituição, onde diz ali que o advogado é indispensável à administração da justiça. A gente está careca de saber disso, só que eu, pelo menos, eu falo aqui, eu mesmo, tá? Não estou empurrando a bola para vocês. Eu mesmo não internalizava isso. Tá bom, advogado é indispensável à administração da justiça. Tá bom. Mas é indispensável a administração da justiça. A palavra indispensável, ela não deixa margem para isso. É indispensável, é indispensável. Não existe justiça, não existe administração da justiça sem o advogado. Não tem condições, seja ela na menor esfera possível, juizado especial, mediação, agora o doutor Tiago vai falar, ou seja, numa sustentação oral no STF. Não existe justiça sem o advogado. Então, por isso, a gente tem que internalizar isso. Baseado nisso, a legislação infraconstitucional, e aqui o item que nós vamos estudar aqui, a Lei 8.906, que é o nosso estatuto, baseada nesse comando constitucional, que veio o nosso estatuto. Esse nosso estatuto, como eu bem disse, é bom a gente, eu vou repetir isso aqui algumas vezes, é o direito do advogado, mas é o direito do cidadão, é o direito do cidadão. A gente está ali por conta na briga pelo cidadão. No artigo 6, ali na página 21, já fala de cara, como eu falei para vocês, palavras-chave. Não há hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, lá em cima, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. A gente sabe também, estuda desde o primeiro período de faculdade, que não existe hierarquia entre advogado e juiz, advogado e defensor, advogado e promotor, numa audiência, numa sustentação, existe hierarquia. Só que na prática, na realidade, a gente sabe que, infelizmente, alguns juízes, desembargadores, ou enfim, até delegados, promotores, passam por cima disso, não respeitando esse comando constitucional, advogado é indispensável à administração da justiça, e aqui também que não há hierarquia nem subordinação, ou seja, não há hierarquia nem subordinação. O juiz ele só preside a audiência. Dito isso, uma palavra, como eu falei para vocês, fundamental que a gente vai ter que ter isso, guardar em mente, é o seguinte, ali embaixo do artigo 6º, a primeira observação a se destacar é a igualdade entre advogados e outras autoridades, ou seja, nós somos iguais, eu estou aqui em patamar de igualdade numa audiência, o juiz simplesmente só preside essa audiência, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho, ele não pode me desrespeitar. A gente tem, depois, eu não vou ler toda a cartilha, obviamente, senão não adiantaria, mas eu estou pincelando aqui com vocês. Mais atrás, na página 22, outro ponto importante, antes de que eu esqueça. O interessante dessa cartilha também, gente, é o seguinte, ela é uma cartilha de bolso, como vocês podem ver, eu uso no meu terno aqui, as mulheres têm bolsa, podem usar na bolsa, são as principais prerrogativas violadas, e a gente pode e deve
a cada momento que a gente verificar essa prerrogativa violada, atuar. Não, isso aqui é assim, é assado, não é, porque a gente toda hora está com esse embate. E o mais interessante dessa cartilha é o seguinte: essa cartilha não é a cartilha da prerrogativa a cartilha da prerrogativa do Estatuto da Advocacia, mas ela é avalizada com julgados do STF, julgados do STJ, decisões, pedidos de providência do CNJ, a legislação adjacente concernente à questão de prerrogativas. Então, eu vou falar aqui de tratamento ao advogado, o que tem no nosso Estatuto da Advocacia, mas em paralelo a isso, também tem a LOMAN, que fala do princípio da urbanidade, também tem ali embaixo, na página 21, por exemplo, página 21, com urbanidade, conforme determina o artigo 35, inciso 4 da Lei Complementar 35, né, da Lei Orgânica da Magistratura, que é a LOMAN, o artigo 236, inciso 7 da Lei Complementar 75, que é o Estatuto do Ministério Público, e o nosso artigo 44 do Código de Ética. Ou seja, a gente está falando do nosso direito, do princípio da urbanidade, da educação, numa audiência que tem que ter educação, cortesia, profissionalismo para com o colega. Nós temos que exigir, porque nós somos colegas ali, nós somos operadores de direito, a gente tem que exigir isso do magistrado, mas isso não está só no nosso estatuto. Isso está também na LOMAN deles. Eles têm que tratar-nos com urbanidade. Isso está também no Estatuto do Ministério Público. Então, isso é importante. Ah, mas eu não respeito, porque eu já escutei de juiz isso. Ah, mas eu, doutor, entendo que esse estatuto é inconstitucional porque eu não respeito. Não, peraí, mas isso fala na sua LOMAN também. Mas isso fala no Estatuto do Ministério Público. E assim por diante, eu vou pincelar isso com vocês. Então, a importância disso, a gente amarrou um arcabouço todo de jurisprudência e decisões, né, e julgados que corroboram com o nosso estatuto. Tá? Então, ali mais à frente, vocês vão ver a lei do Ministério Público, a LOMAN, que é a lei da magistratura. Atrás também, na página 22, decorre do princípio da urbanidade, que consta no artigo 6º, parágrafo 2º da lei 8.987/95, no artigo 3º, e da lei 9.784/99. Essa lei é dos serventuários públicos, do serviço público, ou seja, na lei do serviço público também, que é a lei que fala da administração pública, ali também fala da questão do princípio da urbanidade. Então, nós podemos e devemos e fazemos isso cotidianamente, semanalmente, reclamações junto a esses órgãos, através de ofício, através de corregedoria, até o CNJ, a gente vai para reclamar em eventuais violações à prerrogativa no que diz respeito à questão do tratamento ao advogado. Um ponto importante aqui, mais um ponto importante a se destacar é o seguinte, nessa parte do tratamento ao advogado ainda. Uma coisa é o tratamento do advogado, do juiz, por exemplo, para com o advogado em uma audiência. Isso é um tratamento direto, é um tratamento objetivo, pessoal, digamos assim, né? E outra coisa é do tratamento do tribunal, do TJ, do TRT, para com o advogado. Eu vou explicar. Na parte final do artigo 6º, fala assim, né, hierarquia nem subordinação, as autoridades, os servidores públicos e os serventuários de justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia. O que é tratamento compatível com a dignidade da advocacia? É o princípio da urbanidade. Então, esse é um comando que fala assim: tratamento compatível com o princípio da urbanidade. Se um juiz ali me desrespeitar, um delegado, um desembargador, ele está violando prerrogativa porque ele não está me tratando com o princípio da urbanidade. Isso é um tratamento direto, mais fácil da gente identificar. Mas também ali no final tem assim, com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. O que é condições adequadas a seu desempenho? Aí eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, com relação ao tratamento pessoal que eu falei para vocês. Como eu falei, vou dar exemplos fortes assim e para que fique marcado. Isso aí eu presenciei numa vara do trabalho na Baixada Fluminense, deve ter alguns anos atrás, eu não era nem de prerrogativas, a juíza na mesa normalmente mais em cima, né? Normalmente não, sempre em cima, advogado embaixo, parte ré, parte autora, audiência do trabalho, vocês sabem como é que é cheio, né? Advogado, estagiário, enfim, gente entra e sai, muita gente. Aí teve aquela briga, a juíza, começou-se uma discussão, não, doutor, processo físico ainda. Isso está no processo? Não está no processo. Acho que era um cartão de ponto, eu não me lembro bem o que era. A advogada insistindo de que aquilo estava no processo em folhas tal, aí a juíza folheando. Doutora, não está no processo. A advogada, não está. A juíza, doutora, a senhora está duvidando de mim, da minha palavra? Pegou o processo e jogou assim, ó. Bateu no colo assim da advogada. Aquilo na hora ficou um silêncio sepulcral.
parou, a moça começou a chorar, ela levantou, saiu, foi no banheiro, parou, a juíza bateu na mesa assim, e aquilo ficou um silêncio, a juíza começou a resmungar. Ou seja, eu não sei em que fim deu isso, mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: esse primeiro ponto aqui, esse primeiro item, a gente sempre fala, o doutor Tiago vai falar também. Todas as violações de prerrogativas, a presidente Arruda sabe disso, a gente trabalha em parceria, o Rio de Janeiro, que é seccional com as subseções, a gente precisa materializar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o advogado, acontece muitas das vezes o advogado chegar para, eu fui desrespeitado pelo juiz, fui desrespeitado pelo desembargador, mas se a gente não tiver uma prova, como advogados que somos, a gente não vai conseguir materializar isso. A procuradoria, ela está de frente, todo dia tem um ofício, todo dia tem uma reclamação na corregedoria, todo dia tem um mandado de segurança, eu estou lá, sempre eu vejo. Mas se a gente vai fazer a reclamação que tiver que fazer, mas se não tiver uma questão que corrobore com a nossa inicial ali administrativa ou judicial que seja, enfraquece. Então a orientação que a gente dá, tirando esse exemplo que eu dei para vocês, a gente hoje em dia pode gravar, estava conversando com a presidente, mas ali eu particularmente, quando eu vejo que tem um juiz, eu sei que é um juiz complicado, eu já entro gravando, não preciso dizer nada, eu boto aqui no meu bolso e já está gravando. Semana passada mesmo a gente atendeu o colega que do trabalho também, Justiça do Trabalho, o colega disse, o advogado falou, Ricardo, o nome dele, até meu amigo pessoal, falou que, e a gente viu na gravação, a partir de agora indefere tudo, não registra mais nada. No meio da audiência, assim, ou seja, acaso esse juiz ele é evidente, ele sabe qual a pertinência ou não da pergunta que o advogado viria a fazer, ou seja, um claro cerceamento de defesa, um absurdo, e se ele não grava, como é que fica? Não, tudo bem, aí você vai falar, Paulo, mas tem a gravação, tem testemunhas, aí cada um que use da forma, todos nós somos advogados, a gente sabe da melhor forma como a gente vai fazer prova. O importante a gente ter em mente, a gente tem que fazer prova. Foto, gravação, testemunha. Nesse caso, o Ricardo, esse colega nosso, levou a gravação, gravou e a gente imediatamente entrou com a reclamação na corregedoria no prazo de 5 dias que o TRT, no regimento interno dele. A senhora se incomoda, eu vou responder, eu não falei isso no final, mas para que a gente possa ganhar velocidade, a gente responde no final. A senhora se incomoda? Não, se quiser a senhora pode já fazer de pronto, a próxima a gente responde ao final, se a senhora quiser anotar. Não tem problema? De verdade, é só para a gente ganhar ritmo aqui, aí vocês, de repente pode vir uma outra dúvida, a senhora anotar também, a gente vai responder todas, afinal a gente não tem pressa para sair daqui. Então esse advogado, ele gravou a audiência, e realmente o juiz falou, ele falando com a secretária, a partir de agora indefere tudo. Em tudo que ele tentou, aí o advogado ainda falou assim, Ricardo, doutor, é isso mesmo? O senhor vai indeferir tudo que eu perguntar, é isso mesmo? E acabou. Quer dizer, então tá bom. A gente vai fazer o quê? Botar uma arma na cabeça do juiz ali? Não dá. Ele imediatamente foi para a comissão de prerrogativas. Então, o recado é o seguinte, fazer prova. Voltando ao exemplo aqui dessa colega lá na Baixada Fluminense, ela levantou e tal. O que ela tinha que fazer ali? Estou dando esse exemplo para vocês começarem a raciocinar comigo. Poxa, ali tudo bem, ela não gravou. Não dá para tirar foto na hora que o juiz tacou o processo Pô, estava cheio de gente na audiência ali, né? Um estagiário, um colega advogado, uma pessoa ali, qualquer pessoa viu o que aconteceu comigo, você pode ir lá na comissão de prerrogativas comigo, a pessoa ser testemunha daquilo lá. Isso aí sim, a gente vai até a comissão de prerrogativas, faz uma reclamação, fulano de tal, OAB tal é testemunha, aí a gente ganha força, mais uma, mais duas testemunhas, a gente tem que fazer isso aí tem que fazer. Então o recado é esse. Não transigir com essa questão de violação de prerrogativas com relação ao tratamento ao advogado. Vocês viram que tem um arcabouço aqui que cerca, não é só no nosso estatuto, tem na LOMAN, tem no Ministério Público e tem nas outras leis adjacentes. E, para terminar esse item, é o seguinte, ali embaixo no final, no artigo 6º tem e condições adequadas a seu desempenho. Como eu falei, uma coisa é o tratamento do advogado, do juiz para com o advogado. Tratamento objetivo, direto, falta de educação, falta de decoro, de elegância, tudo que vocês quiserem, né? Mas também tem um tratamento indireto, que isso aqui está agasalhado, digamos assim, pela nossa lei. O que acontece? Lá nessa mesma vara da Baixada Fluminense também, não é, agora já mudou, não é mais assim, a gente atendia, eu fiz algumas audiências lá, vara do trabalho, e era um prédio misto. Ou seja, a gente atendia num corredor assim, apertado, e tinham casas de família, a pessoa entrava com carrinho de neném, supermercado, cachorro latindo e tal, e a gente
conversando com testemunha, conversando com colegas advogados, se preparando para a audiência, um barulho danado de criança, de gente entrando e saindo, campainha tocando, uma bagunça. Que condição adequada, na letra de lei aí, a seu desempenho, como diz aqui, o TRT estava dando para nós advogados? Nenhuma. Então, são 2 pontos que a gente não deve transigir. Primeiro, o tratamento pessoal da pessoa do juiz ou qualquer funcionário público para com o advogado, e segundo, das instalações ali. E a gente estava num curso desse em São João de Meriti, a presidente comentou conosco: Paulo, isso aí foi realmente, na época eu sei, isso foi atuação do presidente lá, essa vara era de Nilópolis. Isso aí foi a atuação do presidente lá, que tirou fotos e tal, fez uma reclamação junto ao TRT, eles mudaram, tiraram de lá. Era desconfortável para os moradores e desconfortável para a gente, não tinha nada a ver, era horrível. Então mudaram para a Câmara dos Vereadores, a coisa andou. Tá? Um ponto importante aqui para falar com vocês, um outro exemplo que tem com relação ao tratamento. Não, acho que com relação ao tratamento do advogado é basicamente isso. Tá? Um outro ponto importante a se destacar é o seguinte, que isso não está na cartilha, mas eu sempre penso isso aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho mais também da importância da advocacia. É a única profissão que tem o seu nome na Constituição, salvo engano, 12 ou 13 vezes, ou 17 vezes, eu não me lembro, nenhuma outra profissão tem na Constituição como a nossa tem. Ela é mais importante que as outras? Não, mas ela tem um sustento, um amparo constitucional que nos garante o quê? O que nos garante? Isso é o ponto mais importante aí para a gente ter em mente. Nós temos, enquanto advogados no nosso ministério privado, nós não prestamos serviço público, mas nós prestamos função social, exercemos função pública em função social, ou seja, o mesmo patamar que eu tenho, o mesmo prerrogativa que um juiz numa audiência tem, com a prerrogativa dele de funcionário público, eu também tenho. Por quê? Porque tem a sociedade atrás de mim. Ou seja, eu tenho uma garantia constitucional, eu presto serviço público e exerço função social. Esse é o termo correto. Eu presto serviço público e exerço função social no meu ministério privado. Então, por conta disso é que eu tenho esse escudo para mim, porque eu defendo a sociedade. E tem a questão do munus público, para finalizar aqui com vocês, que é o seguinte, isso não está na cartilha, mas é um ponto interessante a gente pincelar aqui também. O munus público é o seguinte: assim como um médico, por exemplo, se ele tem uma pessoa passando mal ali, se ele não atender, ele responde por negligência, né? Por exemplo, aqui não é grande, São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas se nós estamos numa comarca distante, tem uma pessoa numa audiência, não tem advogado dativo, nem defensor público ali, e o juiz sabe que eu sou advogado, eu não tenho a opção de atender aquela pessoa numa audiência. Eu sou obrigado a atender aquela pessoa, porque eu presto serviço público, exerço função social no meu ministério privado. Se eu não responder, se eu não atender aquela pessoa ali, eu sou sujeito às responsabilidades, eu tenho que atender aquela pessoa. Então, por isso que a advocacia é importante e por isso que a gente não vai transigir com a falta de violação de prerrogativas. Tá? Com relação à parte do tratamento do advogado, gente, é basicamente isso. Eu me alonguei um pouquinho mais nessa parte, porque ela é a parte, eu considero assim, mais importante. Se essa prerrogativa não fosse violada, as outras demais possivelmente também não seriam. Agora eu vou passar para o item 2, que é a inviolabilidade da palavra. Todas essas violações de prerrogativas aqui, eu, por conta própria, eu botei alguns princípios, até para efeitos didáticos. Por exemplo, no tratamento ao advogado, eu botei assim, para nortear o meu estudo aqui, que eu pesquisei para conversar com vocês aqui, a gente está dando esse curso desde março, princípio da igualdade. Em princípio, eu sou igual, quer dizer, em princípio não, eu sou sempre igual. Então, a gente tem que ter em mente, tratamento ao advogado, princípio da igualdade, eu estou lá em patamar de igualdade, isso tem que estar na minha cabeça. Princípio vem sempre na nossa cabeça como a primeira coisa, né? A partir daí, a gente começa a ver as outras questões, né? O princípio da igualdade, eu estou ali. Na inviolabilidade da palavra, eu coloquei princípio da imunidade, isso não está na cartilha, mas para vocês facilitar o estudo de vocês aí. O advogado, gente, ele vive, nós, né, vivemos do que escrevemos e do que falamos. Se a gente tiver melindre em falar numa audiência, numa sustentação oral, numa delegacia, medo, receio de falar seja lá o que for, a gente não vai conseguir trabalhar. A gente vive do que a gente fala, do que a gente escreve. Ou seja, a inviolabilidade da palavra, ela veio justamente para proteger isso. Então, a gente tem que ter consciência bem clara do que é a inviolabilidade da palavra e a partir de que momento ela é violada, ela é violável ou não.
Aqui, como diz no artigo 7º, parágrafo 2º, o advogado, página 27, gente, o advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria, difamação ou desacato. Primeiro ponto aí. Então, a letra de lei bem clara. Eu não sou criminalista, mas a gente lembra da academia. Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. A calúnia a gente já viu que está aí, que não está aí, ou seja, a calúnia está fora. Injúria e difamação, eu sou imune no exercício da profissão. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês também, que a gente está defendendo até uma advogada de Petrópolis. Ela me autorizou a dar esse exemplo dela, ao final vou dar esses exemplos como eu dei dos outros exemplos aqui para vocês. Tá? Então, primeiro ponto, calúnia está fora. Injúria e difamação, no exercício da profissão, seja numa audiência, numa delegacia, numa sustentação oral, estou exercendo a profissão, igual eu falei para vocês, tem sempre isso em mente. E pasme, gente, eu repito isso, porque, como a doutora presidente Arruda falou, a gente não sabe tudo de prerrogativa, a gente, antes de vir para cá, a gente estudou, desde o ano passado a gente está estudando um pouquinho com relação a isso, mas tem alguns colegas, por isso que eu falo sempre que isso aqui tem que reverberar daqui para frente, alguns colegas que não sabem, ligam para a gente, eu dou plantão também, doutor, eu estou aqui com a minha mãe no hospital e não querem dar, ele liga para a comissão de prerrogativas para falar que ele está com a mãe dele no hospital e não querem dar um quarto para a mãe dela. Doutor, o senhor está trabalhando? Não, mas é a minha prerrogativa. Quer dizer, não tem nada a ver, a pessoa não sabe, não é culpa dele, a gente está também tentando conversar mais com vocês, passar isso adiante. A orientação do presidente Luciano Bandeira é que todo e qualquer pedido de colega advogado, ainda que não seja prerrogativa, isso eu sou testemunha, assim que tem sido feito, a gente vai e ajuda, a gente manda um delegado, a gente está junto, mas a gente chega aqui, doutor, olha só, eu vou estar ajudando o senhor dessa vez, mas isso não é prerrogativa. Prerrogativa é isso, mas vamos lá. Aí a gente vai, ajuda, até por um caráter pedagógico ainda, como está no início, agora que a gente está dando um curso de prerrogativa, a gente mesmo está começando a estudar um pouquinho mais de prerrogativa, agora que estão começando a aparecer os maiores embates que o judiciário está vendo que a gente está batendo de frente, então as decisões estão acontecendo, então a gente tem que ir para frente, né? Então, como eu falei, o advogado não pode se intimidar, a calúnia não é coberta, e lá na página 28, gente, isso é o ponto mais importante aqui dessa inviolabilidade da palavra. Como eu falei para vocês, toda essa cartilha, ela é avalizada com julgados. Então, o STF já se manifestou, eu vou ler aqui, página 28. Expressões tidas como contumeliosas, pronunciadas em momento de grande exaltação, no calor dos debates, críticas acres ou censura à atuação profissional de outrem, ainda que veemente, agem como fatores de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra. Ponto. Parte mais importante aí. Inexistência de ânimos injuriantes, ou seja, como todo crime, tem que haver o dolo, né? Tirando a questão do dolo eventual, enfim. Mas o STF já entendeu que no ânimo, ali no calor dos debates, numa audiência, a gente está nervoso, a gente está ali brigando pelo nosso cliente, ainda que cometamos injúria ou difamação, calúnia não, calúnia está fora, ainda que cometamos injúria ou difamação, nós não temos ali naquele momento, o STF já entendeu assim, isso que é importante, não é só a nossa letra de lei, por isso que, como eu falei com vocês, doutor, mas eu entendo que a Lei 8.906, não, injúria e difamação cabe-se, não, mas o próprio STF já entendeu também. Não tem ânimos injuriantes, eu não tenho intenção de atingir a honra daquele interlocutor. Esse é o ponto importante, ponto nodal aqui. Então, vamos lá. Injúria e difamação, só que entra, calúnia não entra, está no nosso estatuto. STF já se manifestou que, porque não tem ânimos injuriantes, então por isso que não é punível, tá? E um outro ponto importante aqui também, aliás, dois pontos importantes para passar para o outro tópico aqui. Não preciso falar que a gente precisa fazer prova, né, que eu já falei, mas vou falar sempre para a gente ter isso em mente, a gente tem que ficar com a antena ligada para fazer prova, para a gente poder atuar, a comissão de prerrogativas poder atuar, tá? A jurisprudência, gente, dois últimos pontos aqui com relação a esse tópico. Ela tem entendido, baseada até no nosso estatuto, que os excessos, por exemplo, como xingamento ou alguma outra exacerbação além de uma
tecnicamente falando, difamação ou injúria, eles têm, infelizmente, punido alguns advogados. A OAB está em cima. Por que eles têm punido alguns advogados? Justamente baseados no nosso estatuto, quer dizer, eles estão lançando mão do nosso estatuto, na parte final ali, página 27, ali em cima, no parágrafo 2º, fala assim, ó, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Ou seja, quais os julgados que têm acontecido? Pelos excessos que cometer. Aí o que eles falam? Ah, tá bom, injúria e difamação, ok, não é punível pelo estatuto da advocacia, o magistrado lá que está dando a decisão, ok, mas cometeu excesso, então eu vou punir. Só que cometeu excesso, pelos excessos sem prejuízo das sanções administrativas perante a OAB, isso é importante. Eu não sou punido por difamação e injúria, naquele momento, cometendo ali, como eu falei para vocês, não tem ânimos injuriantes, mas posso sim responder perante a OAB, pela minha classe, não judicialmente. Então a OAB vai em cima disso, quer dizer, o excesso, que foi uma construção jurisprudencial, que tem sido, que a OAB está batendo em cima, eles estão lançando mão disso aqui, que não é. Então a gente responde administrativamente. Tá? Um outro ponto importante aqui a colocar para vocês é o seguinte, no início aqui do parágrafo 2º, quando fala constituindo injúria, difamação ou desacato, eu vou deixar o desacato, que é muito importante, que é um tema polêmico também, o doutor Tiago falar, porque tem mais a ver com a especificidade da parte criminal. E ele vai falar da questão de prisão por desacato, o que tem acontecendo, se é punível, se não é punível, como é que é o entendimento hoje, como é que a OAB entende que isso está acontecendo, como é que a gente está indo em cima disso. Tem muito juiz dando voz de prisão por desacato, pode, não pode, como pode, em que casos pode. O doutor Tiago vai falar sobre isso. Tá? Exemplos que eu dou para vocês aqui, 2. Com relação à inviolabilidade da palavra. Exemplo, assim que ficou público e notório aí, né? Eu posso falar porque sem questão partidária nenhuma, enfim. O advogado do Palocci, isso aí deve ter uns 8 meses ou mais, numa audiência com o doutor Sérgio Moro, eu não me lembro exatamente o que foi, eu sempre esqueço isso, eu não me lembro se foi a contradita de uma testemunha, ou colocar alguma coisa em ata, enfim, num dado momento, o Sérgio Moro teria falado, não, ele falou assim, doutor, se o senhor quer presidir a audiência, o senhor faça um concurso público e fique aqui, quem manda aqui sou eu. Debate pronto, o advogado do Palocci, que com certeza um advogado, um colega muito experiente, falou de bate-pronto, doutor, se o senhor quer ficar no meu lugar, eu estou aqui em defesa do meu cliente, olha a inviolabilidade da palavra aí, eu estou aqui em defesa do meu cliente, eu falo sim, se o senhor quiser advogar, o senhor desista da toga e faça uma prova para a OAB, então ele tomou um no queixo e deu outro no olho, né? Então uma coisa assim, eu estou dando isso como exemplo, que é um exemplo que marca. Ele se posicionou assim, não, eu sou inviolável aqui. A Constituição me dá, eu sou indispensável à administração da justiça, eu estou em patamar de igualdade, como eu falei com vocês naquele princípio ali, e a minha palavra é inviolável aqui. Ele deu, ele vai levar. Eu não quero brigar o tempo inteiro com ele na audiência, porque não me interessa nem ao meu cliente, mas ele não vai cercear aqui o meu direito de impugnar uma testemunha, de colocar uma determinada questão em ata. Então ele se posicionou e aquilo ficou por isso mesmo. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês que realmente é muito contundente. O outro segundo exemplo que eu falei para vocês já coloquei aqui rapidamente, para vocês entenderem que a gente precisa entender o que é realmente a violação de prerrogativa. Essa colega advogada de Petrópolis, eu comentei no início, mas falei en passant, ela fazendo uma audiência trabalhista, ela estava pela reclamada, em um dado momento a cliente dela falou, doutora, essa testemunha não pode falar que ela tem problemas psicológicos, psiquiátricos. E aí ela, como advogada, no mesmo momento falou, excelência, essa pessoa tem problemas psiquiátricos ou psicológicos e tal. Aí ficou aquela história, pode dar testemunho, não pode, acabou que a moça deu o testemunho dela lá, e a audiência trabalhista correu normalmente, acabou aquilo lá. Passado alguns 2 meses, essa advogada, coitada, ela é de São Paulo, ela foi sozinha para Petrópolis, queria ter uma qualidade de vida melhor e tal, recebe uma citação que ela estava sendo processada por injúria. A testemunha processou essa advogada com as mesmas ex-adversos
dessa audiência trabalhista por injúria na esfera civil ainda, não teve criminal, mas não interessa, na esfera civil pedindo dano moral, apresentando a gravação, elas tinham gravado aquela parte em que a advogada falou que tinha problemas psicológicos, ficou meio inaudível ali, mas elas de fato gravaram, e eu fui designado para defender essa colega, ela estava desesperada, ela me ligava chorando, Paulo, doutor, por favor, me ajude. Não, fica tranquilo, a gente deu um atendimento, e resumindo, a gente conseguiu fazer ainda não teve a sentença, a gente está muito confiante com relação à sentença, mas a gente conseguiu trazer o juiz federal, para vocês verem, a gente conseguiu, acho que ele, não sei se viu a chancela da OAB ali, alguma coisa, ele veio porque ele tem a prerrogativa de ser ouvido no gabinete dele, né? A gente intimou, até os procuradores, Paulo, os assessores, você vai intimar? Não, vamos intimar o juiz, ele não cometeu nada, na ata não está constando nada ali de crime nem nada, o juiz não coaduna com a ilicitude, se teve um crime ali de injúria, ele teria que ter constado ali, né? Eu joguei com ela. E, enfim, ele foi, né? Ele foi na audiência, a audiência demorou 2h40, ele falou na hora lá, primeira pergunta que eu fiz, excelência, obrigado por ter vindo, o senhor, o que o senhor costuma fazer quando o senhor se depara com alguma ilicitude, seja ela penal, administrativa? Não, em mesmo tempo eu intervenho, o senhor consigna em ata? Consigno em ata, tá bom. Essa ata aqui é sua? O senhor que assinou isso aqui? Não, fui eu que assinei esse ano. Eu falei, tá bom. Então, no caso concreto, o senhor viu alguma violação de prerrogativa? Não. Enfim, estou contando para vocês os detalhes, a curiosidade. Ele foi muito favorável ao depoimento deles, mas a nossa posição do magistrado, tanto é que na hora, a advogada até saiu da sala com a cliente dela, o juiz me olhou assim, o juiz de Petrópolis falou, tipo assim, doutor, elas vão continuar com isso, o próprio juiz federal senta aqui e diz que não tem crime nenhum, vocês vão... Aí, pior que a moça teimosa voltou, querendo continuar, enfim, continuou, ainda vai ter a sentença, a gente está muito confiante, mas o fato é o seguinte, ainda que tivesse havido injúria, tecnicamente falando, ainda que a nossa defesa foi o seguinte, não houve injúria, e ainda que tivesse havido, nós temos a inviolabilidade da palavra resguardada pelo nosso estatuto. 2 pontos, ainda que tivesse havido. Não houve injúria, a gente bateu em cima disso. Então, eu dei esse exemplo aqui para vocês, porque a gente não está livre. Uma moça, coitada, ela veio de São Paulo, é uma tributarista, ela nem fazia família, veio para cá com o filho dela pequeno, para Petrópolis, para ter uma qualidade de vida melhor, e se depara com uma situação dessa. A gente não está livre, mas a Comissão de Prerrogativas está aí, com unhas e dentes, ela ficou muito satisfeita com o nosso atendimento, encontrou o presidente Luciano Bandeira num evento numa caravana que ele está fazendo por aí, agradeceu muito e está muito feliz, e se ela for condenada em alguma coisa que a gente acredita que ela não seja, a gente vai fazer o RO, a gente vai, enfim, o recurso nominado, melhor dizendo, a gente vai em cima disso aí, tá? Com relação à inviolabilidade da palavra, é isso, gente, eu vou pular a parte de prisão e busca e apreensão que o doutor Tiago vai falar, no item 3, tá? Vamos lá para o item 4, que é honorários advocatícios, página 37. Eu falei para vocês, a gente está careca de saber, né? Mas vale a pena repisar aqui. Os honorários todos nós sabemos disso, mas é bom que a gente repita. Honorários são os contratuais do cliente para conosco, aquele que a gente escreve, que é o mais comum. Os sucumbenciais da parte vencida, paga a parte a vencedora. E os por arbitramento, quando não é nenhum nem outro. O mais importante destacar são 2 pontos aí, mais relevante com relação a essa prerrogativa dos honorários advocatícios. Como eu falei, o principal aí, o mais incidente é o honorário contratual. A gente tem um contrato. Ninguém tem o hábito, eu não sei se alguém tem, eu não tenho, de colocar o contrato de honorários logo junto com a inicial, ou na contestação, ou numas razões finais, nem no recurso a gente bota isso. A gente vai se preocupar para botar isso, tem gente que nem bota, deixa o cliente receber e cobra do cliente, enfim, dependendo da relação que você tem com o seu cliente. O fato é o seguinte, importante a gente entender assim, para que nós tenhamos a nossa prerrogativa, tá, de honorários relativa a honorário advocatício garantida, a gente tem que, qual é essa prerrogativa? São 2. Primeiro, de ter separado aquele valor para a nossa conta diretamente. A gente não precisa esperar o cliente receber, e depois a gente pode, olha, teve uma ação, eu sou um advogado, está aqui o meu contrato, eu quero que esses 10 mil reais é de dano moral, 30% que eu cobrei, 3 mil vá para mim, 7 mil vá para o cliente. Isso não é um
digamos assim, uma discricionariedade do juiz. Ele opta, ele pode, talvez, se ele tiver de boa vontade, separar para mim? Não. Isso é uma prerrogativa do advogado. Ele é obrigado a separar. Só é obrigado a separar nessa questão que eu vou colocar aqui para vocês. Se nós juntarmos, essa é a palavra nodal, ponto-chave. Tá? Se nós juntarmos o contrato de honorários antes, esse é o ponto importante, antes da formação do precatório, da expedição do RPV ou da expedição do alvará. Se nós juntarmos esse contrato de honorário advocatício depois desses momentos, o magistrado pode até ser bonzinho, o RE, o pessoal do cartório, separar para você. Mas ele não está violando prerrogativa se ele não separar. Não, doutor, se eu receba lá com o seu cliente, que isso eu não vou, mas eu não posso separar. Isso é importante a gente entender. Como eu falei para vocês, a gente vai no ponto nodal. Então, fiquem ligados para juntar esse contrato de honorário antes da formação do precatório, antes da expedição do RPV ou do alvará. Outra prerrogativa nossa aí, resguardada com certeza por conta do princípio da celeridade, isso está tudo na cartilha, eu estou falando aqui para vocês, mas está tudo na cartilha, na minha cartilha aqui está separada, está sublinhada. A gente pode executar esse contrato de honorário na mesma ação. Como funciona? A gente sabe que o contrato de honorário, como qualquer outro contrato, ele é um título executivo extrajudicial e a gente pode entrar com ação de execução direta, né? Só que pelo princípio da celeridade e pelo honorário advocatício ser, depois eu vou ler aqui a súmula, outra súmula do STF que fala sobre isso, ser de caráter alimentar, a gente pode executar esse contrato na mesma ação, ou seja, eu não preciso pegar aquele contrato, separar para o juiz, provavelmente ele vai pensar, se eu fizer isso, né, provavelmente, uma ação de execução separada, eles não querem trabalho, ele vai mandar pensar ao outro que está lá. Então eu não preciso, eu posso executar, posso e devo nessa mesma ação. Esses são os dois pontos principais. Voltando aqui, virando mais uma página aqui, como eu falei na página 38, como eu falei de princípios, eu coloco um princípio da prioridade. Esse item eu coloquei aqui no meu estudo, o princípio da prioridade. A gente tem prioridade em receber isso. Por que a gente tem prioridade, Paulo, em receber isso? Porque a súmula vinculante número 47 do STF, ali na página 38 atrás, já disse, como eu falei para vocês, Estatuto da Advocacia que fala que a gente tem essas prerrogativas, mas trouxemos entendimentos dos tribunais superiores e assim por diante. Os honorários, aí eu vou ler para vocês. Os honorários advocatícios, incluídos na condenação ou destacados no montante principal, devido ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, RPV, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. O ponto principal é o seguinte: verba de natureza alimentar, súmula vinculante 47 do STF, eles já decidiram. Por ser verba de natureza alimentar, aí a gente já sabe, né, aquela regrinha que a gente tem por conta disso. Então, crédito privilegiado numa falência, numa concordata, numa insolvência civil, num concurso de credores, numa liquidação extrajudicial. Por conta disso, ou seja, não é porque o advogado é bonitinho, porque o nosso estatuto, obrigado, porque o nosso estatuto diz também, o STF já se manifestou que crédito privilegiado, verba de natureza alimentar. Em relação a honorários advocatícios, é basicamente isso, e para terminar vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, um colega advogado nos procurou antes aliás, o novo CPC nos ajuda com relação ao honorário de sucumbência, né? Melhorou bastante para a gente, mas ainda assim, quando não era aquela coisa muito bem regulamentada no antigo CPC, a gente passava por alguns problemas. Isso aqui foi no ano passado, o ano retrasado, que houve essa decisão aqui desse colega, mas mesmo assim para vocês entenderem a discrepância. Esse colega é um advogado, um bom advogado, que ganhou para o cliente dele, teve um benefício patrimonial para o cliente dele, uma causa de 8 milhões em Minas Gerais. Ele é advogado aqui do Rio. E ele ganhou de honorários de sucumbência R$8 mil. 0,001, 0,000, sei lá, de 8 milhões.
Então, quer dizer, eu não sei o que acontece com alguns juízes. Gente, eu não sou contra juiz nenhum, não. Tá? Eu tenho amigos juízes, eu conheço juízes maravilhosos, que não têm juizite, que tratam o advogado muito bem, que dão decisões inteligentes e tal, mas a gente lida, às vezes, com alguns que são um pouco complicados. Eu não sei o que passa na cabeça de um magistrado desse. Fala, o cara vai ganhar, se eu der 10%, 8 milhões, o cara vai ganhar 800 mil só de sucumbência, fora o contratual, fora o cara pensa que ele vai ganhar ali em um ano, ou mais, né? Em 2 anos, vai demorar 2 anos para trabalhar para ganhar 800 mil reais, só de sucumbência. Eu não sei, não interessa o que passa, ele não pode dar 0,000, então não é proporcional. Agora delimitou-se melhor o nosso novo CPC, né? Tem um mínimo de 10%, máximo de 20%, agora é mais difícil eles fazerem isso. Mas mesmo assim, a OAB, a gente entrou com um amicus curiae nesse caso aqui, o nome dele é um colega Hilário, até o nome dele, é um conhecido nosso lá do Rio, e a gente a gente entra também com essas ações com um amicus curiae para ajudar os colegas, ou seja, foi uma clara violação de prerrogativa. Qual é a prerrogativa? A violação do nosso honorário advocatício, que não tem cadê o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade? Zero, princípio constitucional, nada, né? Então, um outro exemplo que eu dou para vocês aqui, que aí o próprio presidente Luciano Bandeira está defendendo isso pessoalmente, ele mesmo foi na sustentação oral. Isso ainda está em briga, para vocês entenderem até que ponto vai. Eu sou contundente falando assim, porque é um absurdo. Eu fico assim, meu Deus, o que passa na cabeça dos juízes? Várias previdenciárias do Rio de Janeiro, eu não faço previdenciário, mas honorários contratuais, previdenciário que você cobra 30%, a praxe, mais os 6 primeiros salários da pessoa, enfim. Juiz federal, várias previdenciárias, juiz pega o contrato de honorários e olha assim, não, peraí, 30% e mais 6, não, é muito, eu vou dar só os 30%. Eu não sei se o caso concreto foi exatamente esse. Primeiro, não interessa, ou seja, olha o absurdo, de ofício, não foi a requisição da parte não, nem do Ministério Público, nem de ninguém, de ofício, o magistrado federal glosou honorário advocatista e advogado. Por isso é um absurdo. Olha o assinte, quer dizer, uma coisa, quer dizer, completamente desproporcional. Não tem cabimento isso. Então, o próprio presidente Luciano Bandeira foi em cima, está em cima, foi sustentar oralmente, está em briga. Imagina se isso primeiro que não é nem a seara dele ali, é o juiz estadual que tem que ver a questão de contrato. Segundo, que ele não foi nem provocado para isso, quer dizer, um absurdo completo, isso não existe e a gente não transige com isso. Uma frase muito assim, que a gente escuta toda semana do presidente Felipe Santa Cruz e Luciano Bandeira: a OAB não vai transigir com violação de prerrogativa. Não tem acordo, não tem negociação. A gente quer ser muito amigo, a gente precisa do judiciário, a gente trabalha com o judiciário, eles são parceiros, são operadores de direito. Nós estamos em conjunto, nós estamos juntos, mas se tiver violação de prerrogativa, como esses casos que eu estou dando aqui para vocês, a OAB não vai transigir, vai com força para cima deles. Tá? Com relação ao honorário advocatício, é isso que eu tinha para falar com vocês. Volto a repetir, depois a gente vai abrir para perguntas para vocês, não tem problema, a gente pode ficar aqui até a hora que vocês assim desejarem. A gente vai pular para o meu penúltimo item, que é o despacho com o magistrado, que é o item 5, na página 43. Gente, o despacho com o magistrado, aí eu coloquei aqueles princípios, como eu falei, né? Princípio da receptividade. Em princípio, o juiz tem que receber a gente ali. Em princípio, não sempre. Ele só não tem que receber a gente ali se ele não estiver ali. Aí, se ele não estiver ali, é outra questão. A gente já percebi que ele faz TQQ. Segunda e sexta, ele nunca está lá. Ele não violou o princípio, a prerrogativa de não nos receber. Ele está violando outras questões. Aí é a corregedoria, a gente vai até a corregedoria. Olha, esse juiz aí nunca está segunda-feira, nunca está sexta-feira. O advogado não consegue despachar com ele. Isso é um outro problema. Mas ele estando lá, ele tem que receber. Então, o princípio da receptividade. Esse, sem dúvida, é o campeão de reclamação. Disparado, não sei da realidade de vocês aqui, mas a gente lá é o que mais tem reclamação de advogados. O ponto importante, como eu falei para vocês, é o seguinte: aqui no artigo 7º, vou descer logo aqui na página 43, logo aqui no inciso 8, nosso estatuto fala: dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Ou seja, dirigir-se diretamente aos magistrados. Eu não tenho que chegar, não tenho nada contra, gente, a secretária, o estagiário, o RE,
sei lá, o serventuário que está ali. Mas eu não tenho que ficar falando com ele para perguntar, doutor, é urgente? É vida ou morte? É corte de luz? Ele não tem que ser uma peneira ali do que aquilo que eu vou conversar com o juiz. Aí é uma coisa minha, né? Eu também, por um outro lado, eu não me incomodo se eu preciso de um andamento processual, eu chego lá, o estagiário está lá, ele resolve o meu problema. Não é isso que eu estou falando aqui, não. Toda vez que a gente tem que falar com o juiz. Só que algumas coisas é só com o juiz. O advogado, o RE, o estagiário, o secretário dele não tem capacitação técnica para estar entendendo a questão do processo. Como o doutor Ramon sempre fala, o procurador nosso lá, o advogado é o primeiro juiz do processo. Ninguém sabe mais do processo do que eu. Em segundo, eu diria assim, é o juiz. Depois ele vai estudando aquele processo, porque ele tem que dar a sentença. Mas quem sabe mais do processo sou eu. Quem conhece mais o cliente sou eu. Então é necessário que eu vá até aquele juiz para despachar com ele. Eu não posso ficar esperando ele me receber, se ele quiser receber, falando com o estagiário, não existe isso. Então vamos lá. O nosso estatuto deixa bem claro aqui, artigo 7º, inciso 8, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas de gabinete de trabalho. Ali em cima também na linha A fala nas salas de sessões de tribunais, aí quando tiver sustentação oral, nas salas de dependência de audiências, enfim. Mas o mais corriqueiro é dirigir-se diretamente aos magistrados, que é o que tem mais problema. Como eu falei para vocês, o único óbice aí, ainda não falei isso, mas estou falando agora. Lá no final do inciso 8, vírgula, observando-se a ordem de chegada. Ou seja, isso não precisava nem estar na lei, né, que isso é uma questão até de educação. Se chegou eu aqui, a doutora Arruda, doutor Tiago, para despachar, quem chegou primeiro, a senhora chegou primeiro, o senhor chegou depois, tá bom, eu vou em terceiro. Isso aí não precisava estar aqui. Isso também não tem a ver com o juiz, mas está aqui. Então, o único óbice é a ordem de chegada. Então, o juiz vai receber quem chegou primeiro. Então, como eu falei para vocês no início, vamos lá. Nosso Estatuto da Advocacia, artigo 7º, inciso 8. Não satisfeito com esse Estatuto da Advocacia, a gente ainda tem aqui, isso não está aí, mas vocês podem anotar, que a gente trouxe também para vocês, a Corregedoria de Justiça, no seu aviso 724 de 2016, tá? Que fala, eu vou mostrar para vocês, está um pouquinho longe, mas eu vou ler aqui para vocês. Isso é a corregedoria do tribunal. Isso aqui é o órgão dos juízes. Então, ou seja, mas eu entendo que o Estatuto da Advocacia é inconstitucional. Eu entendo que o Estatuto da Advocacia é abusivo. Eu não vou lhe atender, doutor. Eu não posso lhe atender, não vou lhe atender. Só vou lhe atender, como eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, terça-feira de 2 às 4. É o meu horário de atender advogado. Existe isso, vou mostrar aqui para vocês. Então, a corregedoria já decidiu. É recomendada maior atenção à prerrogativa de o advogado dirigir-se diretamente aos magistrados. Dirigir-se diretamente aos magistrados. Nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário marcado previamente. Ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Corregedoria. Não satisfeito com a corregedoria, quer dizer, não satisfeito não. Não só a corregedoria já se decidiu, como ali, mais importante ainda que isso, na página 45, o CNJ. O CNJ é um órgão de quem? Do Judiciário. Através do pedido de providência número 1465, também já decidiu, né? Esse pedido de providência, é um julgado. Página 45. O magistrado é sempre obrigado, sempre, não é de vez em quando, não é terça e quinta, não é TQQ, não é terça, é sempre obrigado a receber advogados em seu gabinete de trabalho, a qualquer momento. Aqui eles são muito mais contundentes, inclusive, do que o nosso estatuto e que a corregedoria, né? O CNJ, o órgão deles. A qualquer momento, durante o expediente forense, independentemente da urgência do assunto. Aqui, ó. Independentemente de estar em meio à elaboração de qualquer despacho, decisão ou sentença. Eu estou aqui no meio de uma sentença, estou despachando, não interessa, tem que me receber. Ou mesmo em meio a uma reunião de trabalho, ou seja, eles cercam tudo aqui. Essa obrigação se constitui em um dever funcional previsto na LOMAN e a sua não observância poderá implicar responsabilização administrativa. O que aconteceu, gente? Esse aviso 724 aqui de 2016, eu posso dizer para vocês que foi uma provocação aqui do nosso presidente Luciano Bandeira no ano passado, isso aqui eu estava. Ele foi direto à corregedoria
e pediu mais atenção a isso. Então, através desse aviso aqui de 2016, que é um aviso da Corregedoria, que no Brasil é assim, não precisava, se tem uma lei federal que fala. Agora, a gente precisou provocar para que a Corregedoria fizesse um aviso para dizer que o magistrado tem que atender. E aí depois vem o CNJ, como eu acabei de ler para vocês. A curiosidade aí é o seguinte, isso é para vocês terem em mente, isso é o ponto, é o pulo do gato aí. Na LOMAN, se vocês forem pesquisar a LOMAN, ali de fato, na lei dos magistrados, menciona a questão da urgência. Então, ali não diz, o magistrado só é obrigado a atender, não é assim que diz. Eu vou até pegar depois isso aqui, para a gente ver na letra de lei, porque fica muito longo, se a gente ficar assim, tem muita coisa para falar de prerrogativa. Mas o fato é, isso estava dando para eles um salvo-conduto de não, a minha LOMAN fala que é só na urgência. Esse pedido aqui de providência 465 foi justamente para dirimir essa dúvida, ou seja, ok, magistrado, a LOMAN fala isso, e o estatuto fala aquilo. A LOMAN fala que não, só urgência, o estatuto fala que independente da urgência, e aqui esse pedido esse julgado do CNJ aqui já decidiu. O magistrado é obrigado a atender independente, é bem claro aqui, né? Independentemente da urgência do assunto. Então, esse é um ponto que vocês têm que sublinhar. Se algum dia vocês se depararem com isso, não, mas a LOMAN fala que é de acordo com a urgência. Não, excelência, o próprio CNJ, que é o seu órgão, já decidiu que o senhor tem que me atender a qualquer tempo. Tá? Esse é o ponto com relação ao despacho com o magistrado, o mais importante é isso. Como eu falei para vocês, eu vou dar um exemplo aqui forte, que infelizmente aconteceu, mas a gente tem que falar para que fique claro, né, para que fique marcado para vocês. Isso também foi notório, público e notório, né, que o presidente Felipe Santa Cruz, o presidente Luciano Bandeira, foi no início do ano, salvo engano, no final do ano passado, eles estão atendendo essa colega advogada, estão atendendo pessoalmente, estão cuidando do caso. Ainda está se investigando para saber se realmente se houve responsabilização do magistrado ou não. Foi numa vara de família da Barra da Tijuca, onde essa colega advogada teria ido despachar com uma magistrada, que eu não me lembro o nome dela aqui, mas não interessa também, ela não teria recebido essa colega. E ela teria, era um caso de guarda de família, né, de problema de família, de guarda de pensão alimentícia, e esse pai teria assassinou esses filhos 2 ou 3 dias depois. Ou seja, o que a gente quer dizer? Que ponto pode chegar essa violação de prerrogativas? Ou seja, se um advogado tem cerceado a sua prerrogativa, cerceado o seu direito de despachar com o magistrado, como eu falei, está tudo cercado aqui, o Estatuto da Advocacia, que é o nosso estatuto, dirigir-se diretamente independente da urgência. Corregedoria, como eu li para vocês aqui, o aviso 724/2016, e mais o CNJ, porque é importante isso. O advogado é o primeiro juiz do processo, quem conhece melhor o processo. Essa advogada chegou até nós e disse, olha, esse pai não tinha condições de receber, ele não sei se era problema com bebida, com droga, não sei o caso concreto. Ainda está sendo avaliado isso. Mas se for verdade mesmo, é até plausível, né? Porque a gente sabe que o tempo inteiro a gente está com um juiz que não quer receber a gente. Então isso pode de fato ter acontecido, está sendo investigado ainda. A juíza não atendeu, parece que deram o direito de visita para o pai, e aí o pai assassinou os 2 filhos. Então, esses exemplos, assim, até meio chocantes, eu passo para que a gente entenda da importância das prerrogativas e a violação e eventual violação delas. Tá? Com relação ao despacho com magistrados, é isso, gente. Eu vou para o meu último tópico aqui, que é vista aos autos. Tá? Depois eu vou passar a palavra para o doutor Tiago para entrar na especificidade da parte criminal. Depois a gente volta para perguntas aqui, a gente vai ficar até a hora que vocês quiserem. Na página 49, antes disso, com relação ainda a despacho com o magistrado, eu trago isso para os cursos também, estou mostrando aqui para vocês. Isso tinha na 12ª Vara de Fazenda Pública, lá na Presidente Vargas, tá? Antes de entrar no vista aos autos aqui. Um cartaz tipo assim, deve estar meio longe para vocês, mas eu leio. Aviso, senhores advogados, despacho com magistrados às terças-feiras de 2 às 4. Fulano de tal, juiz de direito da vara tal, civil do Rio de Janeiro. Assim, como eu vou violar a prerrogativa de advogado de forma expressa, clara, direta?
Aqui, eu boto na porta do meu gabinete isso. A OAB, obviamente, foi em cima, ele tirou o cartaz, o presidente Luciano Bandeira oficiou todas as 44 varas, salvo engano, no ano passado, e parece que já vai oficiar de novo, com relação ao não recebimento de advogados. Lá no Rio, especificamente, a gente tem um problema naquelas varas que o fórum está em obra, então algumas varas cíveis foram para Presidente Vargas, e a gente passa primeiro para uma... Ali é pior ainda, porque tem uma secretária, que não é nem serventuária, que fica embarreirando a gente. A gente chega ali, pega um telefone, ela pede a nossa OAB, a gente... OAB 170, alguma coisa, tá bom. Ela, que não é serventuária, liga para alguém lá dentro, que é um funcionário, secretário, estagiário, que fala, olha, tem um advogado aqui, pode receber? Pode. Só que a gente não vai lá dentro. O cara vem, que não é o juiz, obviamente, é o estagiário, o secretário, o assistente que vem, e a gente despacha em pé do lado do segurança e do lado da secretária, dessa moça que passou. Isso aí é um absurdo, que a gente está lutando todo dia, a luta é árdua, quer dizer. Então, a gente, como o doutor Luciano falou, não dá para transigir com esse tipo de coisa. Com relação, voltando aqui, antes que eu esqueça também, não sei se vocês viram, com relação a honorários advocatícios, que eu já pulei, o presidente chegou aqui, agora me lembrei do presidente Luciano Bandeira. Eu falei do aviso à corregedoria, essa semana saiu também, quem tem a página dele pode entrar lá, saiu recente, que ele conseguiu um aviso, eu não me lembro o número do aviso também, dando prioridade, estabelecendo prioridade para os alvarás dos advogados até o final do ano. Não sei se vocês viram isso também. Então, quer dizer, eu mesmo já tive um caso que eu liguei, que a gente tem uma coordenação lá no Rio, que é o CEPAP, que eu mesmo coordeno, que é com relação a CEPAP, a coordenação, inclusive está à disposição de vocês também, que é uma coordenação dentro da Comissão de Prerrogativas, que chama CEPAP, a Coordenação Especial Pró-Agilização Processual. A gente tem, se não é a maior reclamação dos advogados, é uma das maiores, é a demora, a demora com relação ao trâmite processual, né? A gente não tem um advogado que não reclame disso. Então, a gente tem uma coordenação específica disso, que a gente recebe as reclamações, abre o processo e vai em cima, enquanto comissão de prerrogativas, naquelas varas e órgãos que estão com essa demora. Para dar um exemplo aqui para vocês, não está na cartilha, mas tem a ver com prerrogativa também, até para deixar à disposição de vocês também essa coordenação lá que tem tido muita eficácia. Para vocês terem uma ideia, vara de ofício de sucessões lá no Rio, no fórum, isso foi umas 2 semanas atrás, a gente recebeu uma reclamação. Era um inventário, né? O juiz despachou para que se digitasse um mandado de avaliação de um bem tal. Um apartamento, eu não me lembro o que era. 1 ano atrás. 1 ano para digitar o mandado de avaliação. Uma vara de ofício de sucessões. Você imagina o desespero, é uma coisa assim inadmissível. Então a gente tem o artigo 5º, inciso 78, se não me engano, razoável duração do processo e os meios pelos quais. Isso é razoável? Não é nem um pouco razoável. Como esses exemplos, tem outros também. A gente teve um embargo de execução em Saquarema, que o juiz já estava com embargo terceiro, desculpe, que o juiz já estava com um mandado de despejo para outra ré, que esse terceiro entrou depois, né? Obviamente, o embargo terceiro entrou depois. Só que ele nem analisava o embargo terceiro, já estava com um mandado de despejo para a moça sair de lá numa ação possessória. Então, quer dizer, olha, já estava desde março protocolado lá e piscando. Eu não sei como é que a gente não vê o outro lado da tela, né, no processo eletrônico. Eu sei como é que é o nosso, mas eu não sei como é que chega para o juiz. Aí eu liguei, olha, aqui é da Comissão de Prerrogativas, isso aqui está... realmente, doutor, porque realmente às vezes não fica piscando. Aqui ela me deu uma desculpa lá, só sei que em 2 dias analisaram, o juiz mandou puxar o mandado de despejo que estava na rua e a coisa funcionou. Então, está à disposição de vocês aqui na cartilha, em algum lugar, depois vocês podem folhear o e-mail para qualquer tipo de reclamação, para prerrogativas, oabrj.org.br, salvo engano, esse é o nosso e-mail, que pode botar ali demora processual. Vocês podem botar 2 ou 3 parágrafos explicando o que é, dando o número do processo. A gente só atua também em caso concreto. Não adianta dizer, aqui em São Gonçalo, a vara tal demora muito. Tá bom, a gente pode até tomar uma ação em conjunto, juntamente com o presidente, a presidente de prerrogativas, e fazer alguma ação ali. Mas o ideal é que a gente tenha o caso concreto. Tá, gente? Dei essa parte aqui que era importante, mas vou finalizar aqui a minha parte com relação à vista aos autos. Tá?
eu coloquei como princípio aqui o princípio da publicidade, para a gente terminar o meu último ponto aqui. Em princípio, todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos, são públicos, né? Então, não interessa se eu estou com procuração nos autos, isso não interessa. Eu sou advogado, eu quero ver o processo XYZ, porque eu quero ver se vale a pena para eu entrar, porque eu quero ver quanto eu vou cobrar daquele meu cliente que está querendo trocar de advogado, porque eu quero, enfim, eu tenho esse direito de ver esse processo. Então, os processos para o advogado são públicos, princípio da publicidade, em princípio são públicos. Tem as 3 exceções, tá? Como toda regra tem exceção. Ah, outra coisa, esse é o vice-campeão de reclamação. Se tem um campeão que é o despacho com o magistrado, tem o vice-campeão que é o vista aos autos. É uma reclamação muito grande também de advogados lá. Tá? Então, a gente tem o princípio da publicidade, só que 3 exceções está na cartilha de vocês aí. Segredo de justiça, obviamente, quando é vara de família, a gente já está careca de saber, não precisa explicar aqui. Aí sim a gente precisa da procuração. Autos de difícil reparação. Quais são os autos de difícil reparação? Agora está acabando um pouco isso, mas são aqueles autos físicos da década de 70, 80, que já estão, o papel já está apodrecendo, que o advogado, por motivos óbvios, o juiz não deixa aquele advogado fazer carga do processo, sob pena de deteriorar as provas e papéis ali. Ok, normal, plausível, compreensível, racional, ok. Isso é um óbice, então eu tenho que ter procuração ali. E quando o advogado não devolve os autos, mesmo depois de intimado, isso já aconteceu comigo. Por um equívoco, fiz carga de um processo e não levei, enfim, não era nem um litígio, eu levei para o escritório, acabei esquecendo de devolver. A gente, às vezes, como não é litígio, a gente não se preocupa, não tinha prazo. E o cartório me intimou, mandou aquele e-mail e depois intimou, dando prazo de 5 dias, eu me lembro, 10 dias para devolver o processo. E eu também esqueci de devolver, acabou que passou. Enfim, não prejudicou outra parte, porque eu não me lembro, era uma coisa que já estava praticamente resolvida, a outra parte não estava nem aí, já estava em acordo, eu não me lembro exatamente o que é. Ou seja, então, a exceção são essas. Segredo de justiça, auto de difícil reparação, e quando eu, advogado, nesse terceiro exemplo que eu estou dando para vocês, deixo de devolver esse processo após intimado. Aí existe sim uma punição para mim, que a gente chama que essa punição, a gente diz que é pessoal e intransferível. Ou seja, essa punição é só para mim. Se estou eu, a doutora Arruda e o doutor Tiago Camel numa procuração, e eu cometi esse absurdo de não devolver o processo dentro do prazo legal, e mesmo depois de intimado continuei sem devolver, só eu, e nem ninguém mais, não vou poder ter vista esse processo até o trânsito em julgado. Uma pergunta que me fizeram já adiantando, que as pessoas sempre fazem esse tipo de pergunta. Ah, mas você fica impedido naquela vara ali? Não, é só aquele processo, e só eu, se adotou outros advogados naquela procuração, eles podem sim, tá? Eles podem ter vista aos processos. Outro ponto importante também aqui, como eu falei para vocês, que é tudo avalizado com julgados, na página 50 ali atrás, o STJ já se manifestou, como eu falei para vocês desde o início, temos que fazer provas de todas as eventuais violações de prerrogativa, né? Aí fala ali, na página 50, a presunção de boa-fé e de autenticidade de que gozam as declarações emanadas pelos advogados e, sobretudo, o conteúdo das informações prestadas pela autoridade impetrada são suficientes para concluir pela concretização da violação do direito líquido vindicado. Ou seja, quando acontece isso algumas vezes, né? A gente às vezes vai fazer carga de um processo no INSS, por exemplo, uma autarquia, um órgão público, e um processo físico. E a gente chega lá, doutor, o senhor tem procuração? Não tem procuração. Mas eu quero ver. Não, mas eu quero ver o processo, porque tem um prazo para depois da manhã. O que acontece? A gente tem que fazer prova disso, porque a OAB ajuda também, a Comissão de Prerrogativas, em mandado de segurança. E o STJ já se manifestou que o nosso relatório... O que acontece? Quando o advogado chega lá, doutor, eu tenho um prazo na Comissão de Prerrogativas, para depois da manhã, e eu não estou conseguindo ter acesso a esses autos, eu preciso pelo menos tirar foto disso. E a gente manda um delegado, normalmente o procedimento é esse, ele vai até a Comissão de Prerrogativas, a gente manda um delegado junto com ele, esse delegado, olha, estamos aqui, Comissão de Prerrogativas da OAB, ele quer ter visto, mas ele não tem procuração, eu não vou deixar. Não vai, a gente insiste, a gente tem, normalmente, quando a Comissão de Prerrogativas da OAB vai, eles liberam, mas às vezes acontece não liberar também. Então, o que esse julgado do STJ quer entender, para vocês entenderem, quer dizer, para vocês entenderem a importância da gente materializar?
O relatório do delegado de prerrogativa, ele é prova cabal, digamos assim, para o mandado de segurança. Então, eu vou chegar lá, eu sou delegado de prerrogativa, a senhora não vai, INSS, por exemplo, a senhora não vai dar vista para o colega advogado, tá bom, então, qual é o seu nome, a sua matrícula, o horário, o endereço e tal, eu faço um relatório de que eu tive lá, eu tenho, assim, o STJ já entendeu que esse relatório é prova cabal para instrumentalizar esse mandado de segurança. E a gente lá na seccional, eu vou chutar aqui, acho que 99% dos mandados de segurança que a gente entra com esse relatório, a gente tem esse, então a gente consegue ajudar os colegas advogados nisso. Então esse é o ponto importante para passar para vocês. Com relação ainda à questão de vista aos autos, também não está na cartilha, mas uma curiosidade aí para quem trabalha com o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público já editou uma resolução 161 de fevereiro de 2017, quem quiser anotar aí, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 161 de fevereiro de 2017, que ali eles falam que são Ministério Público, né? Advogados e defensores públicos têm acesso aos autos mesmo sem procuração. Então, quer dizer, isso também corrobora com o nosso estatuto, princípio da publicidade, não precisamos de procuração. O Ministério Público já se manifestou, o CNJ, o STJ já se manifestou e assim por diante. Para terminar aqui com vocês, gente, mas uma outra curiosidade que também não está na cartilha, mas é interessante vocês guardarem aí. O projeto de lei 85 de 2017, tá? Eu vou até ler aqui para vocês uma parte deles, que eu estou falando de vista aos autos. No seu artigo 32, projeto de lei PL 85 de 2017, ele já passou no Senado em maio ou junho, salvo engano, desse ano, e ainda está na Câmara, não sei quando vai ser votado, esperamos que passe. Tá? Passando esse projeto de lei, vai passar a ser crime violação de prerrogativa. Ou seja, aí eu vou especificamente aqui no ponto de vista aos autos. O artigo 32, é interessante vocês anotarem aí, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso. O doutor Tiago vai falar com relação a isso. A gente está indo em delegacia e a gente tem uma ressalvazinha, o delegado ele pode deixar de mostrar para a gente algumas peças, o doutor Tiago vai falar isso, mas também é bem razoável essa limitação que a gente tem, que ele vai explicar para vocês os motivos, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ou seja, isso é uma curiosidade para vocês aqui, isso já está no projeto de lei, como eu falei. Passando na Câmara, a gente é mais uma vitória para a nossa comissão de prerrogativas. Tá? Eu já me alonguei demais, mas é importante nesse início a gente passar, como eu falei para vocês, a questão da importância da prerrogativa, que é a bandeira principal do presidente Lamarca, presidente Felipe Santa Cruz, presidente Luciano Bandeira. A gente tem que internalizar essa importância, a gente não transige com falta de violação à prerrogativa, o tempo inteiro a gente respira a prerrogativa lá na seccional, e eu queria, me alonguei um pouquinho mais para passar esse espírito para vocês aí. No final a gente vai responder as perguntas. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Tiago, que vai falar da parte criminal, e no final a gente está à disposição para vocês, tá bom? Obrigado.